Passo a palavra agora para a nossa próxima palestrante, a professora Paula Minóprio. Ela é biomédica e imunologista, pesquisadora do Instituto Pasteur de Paris, na França, e coordenadora da plataforma científica Pasteur USP, aqui no campus da cidade universitária. Paula, muito obrigado pela presença. A palavra está com você. Muito obrigada, Ayrton. Bom dia a todos. Eu agradeço a você, agradeço ao professor Canuto, a oportunidade de estar participando de um evento assim tão importante, com colegas que são altamente capacitados. E eu agradeço principalmente aos meus colegas da Plataforma Científica Pasteur USP, que estão me ensinando a cada dia a complexidade desse vírus. Eu não sou virologista e estou sendo pressionada a me voltar para a virologia. É muito interessante esse assunto. Hoje eu estou aqui para tentar mostrar para vocês, explicar um pouquinho ao público o que são os testes diagnósticos que estão disponíveis para o coronavírus e tentar depois ligar isso à possibilidade da gente desenvolver uma imunidade contra o SARS-CoV-2. Então, de uma maneira geral, nós podemos ver que hoje no mundo devem existir mais ou menos, se as minhas contas são boas, quase 120 testes diferentes para coronavírus. Só aqui no Brasil nós temos 10 testes moleculares e mais ou menos 18 testes sorológicos que são aprovados pela Anvisa, pela nossa Agência de Vigilância Sanitária. Então, esses testes, na realidade, eles são desenvolvidos, são 2 grupos de testes especificamente. O primeiro grupo de testes, que a gente chama de teste molecular, são aqueles testes que são capazes de detectar o vírus, ou seja, a carga viral. É aquele que nós chamamos hoje em dia, né, todo mundo conhece, já ouviu todo mundo falar, de testes PCR em tempo real, e são aqueles que a gente coleta, uns swabs, coleta do nariz ou da cavidade da faringe, da garganta, para a gente poder verificar se o vírus está presente ou não. O segundo grupo de testes são aqueles que vão principalmente detectar a presença de anticorpos, ou seja, estão revelando a resposta da pessoa, do paciente ou não, à presença do vírus. Então, esses testes todos que nós temos, eles variam de acordo com a especificidade, quer dizer, a capacidade de se reconhecer especificamente este coronavírus, e a sensibilidade, ou seja, qual é a capacidade que eles têm de detectar pequenas ou grandes quantidades desse vírus. Logicamente, o caráter emergencial dessa epidemia fez com que vários fabricantes começassem a desenvolver todo tipo de testes. Então, tanto a especificidade como a sensibilidade, elas vão variar de acordo com o fabricante. Isso pode ser até melhorado pouco a pouco daqui para frente. Então, voltando o que é exatamente um teste PCR, um teste de referência, que é hoje em dia o melhor teste para a gente detectar a presença ou ausência do vírus coronavírus SARS-CoV-2. É o PCR quantitativo, que é montado com a capacidade que esses testes têm de amplificar um fragmento específico do vírus, por exemplo, o vírus que a parte que envelopa o vírus, que a gente chama de envelope, ou ainda, quando a gente quer confirmar, os genes que codificam a polimerase, aquela enzima que é específica para esse vírus SARS-CoV-2. Este teste de referência é um teste que tem uma elevada sensibilidade e especificidade, porque ele consegue detectar, por exemplo, em termos de concentração, mais ou menos 50 a 100 cópias de RNA vírus, de cópias virais, por reação. Então, ele continua sendo um teste altamente importante para a gente detectar um indivíduo que tem a infecção ou a carga viral reduzida, porque a gente tem várias coisas que a gente não sabe ainda, que não conhece ainda, da dinâmica do aparecimento desses anticorpos que nós vamos procurar, anticorpos contra o coronavírus. Então, para dar um exemplo para você, nós temos testes que são baseados por volta de 3, 4 dias de infecção,
a gente já consegue detectar um pouco dessas imunoglobulinas. Então, são consideradas anticorpos de fase aguda. Logo nos primeiros dias da infecção, a gente consegue detectar. Entretanto, essas IgMs e esses IgAs nós temos um certo número de problemas que podem acontecer, porque as IgMs, elas são um pouco degeneradas, e o fato delas serem degeneradas, elas provocam reações falso-positivas, reações que a gente chama de reações cruzadas, com outros coronavírus, que são coronavírus endêmicos, que são aqueles que a Esther falou, que são responsáveis por doenças, por gripes ou resfriados a coronavírus, que não tem nada a ver com esse SARS-CoV-2. Por outro lado, também existe a possibilidade dessas IgM, como elas são de baixa afinidade, elas reconhecerem outros vírus, por exemplo, como o influenza vírus, que é o da gripe, que todo mundo conhece. Outros pequenos problemas também existem. O fato de, por exemplo, não sei nem são pequenos, são grandes problemas, o fato de indivíduos que são imunodeficientes ou indivíduos que portam deficiências crônicas, doenças crônicas, como diabetes, ou ainda as crianças que têm uma produção de anticorpos de baixa afinidade maior e que não conseguem reagir e produzir essas IgMs. Então, esses anticorpos de fase aguda podem, quando a gente está procurando, podem indicar ou não a presença de uma infecção aguda, se eles estão ou não induzindo reações cruzadas. Por outro lado, ouvimos tanto falar da IgG. A IgG é aquele anticorpo que já aparece muito mais tardiamente, na fase tardia do SARS-CoV-2, que é da Covid, que é uma doença altamente aguda. O que acontece? É capaz, às vezes, desse anticorpo só ser produzido depois que o indivíduo já está apresentando uma doença severa, porque eles aparecem em termos de anticorpos específicos de tipo IgG, somente depois de 7 a 11 dias, às vezes até mais tardiamente. Isso significa que, se nós estamos procurando os anticorpos IgG para poder determinar se um indivíduo é positivo ou negativo, às vezes nós vamos ter falsos negativos porque esse anticorpo ainda não foi produzido. Então, esse é o grande problema desses testes rápidos ou dos testes serológicos atuais, e ainda continua sendo o PCR, o teste molecular, o teste mais garantido para a gente determinar a presença do vírus e também para dizer para o indivíduo, olha, você acabou de sair do seu isolamento, vamos dosar a sua carga viral e saber se esse indivíduo ainda tem muita ou pouca cópia desse RNA do vírus e se ele permanece ou não contaminante para as pessoas à volta. Muito bem, esse tipo de teste é um teste que pode que pode dar problemas para agora ações governamentais. Nós vamos ter que prestar muita atenção se esses testes foram utilizados para screenar uma grande quantidade da população, porque eles servem principalmente para ações de vigilância sanitária, a meu ver. Para terminar, eu gostaria de falar um pouco sobre a imunidade. Todo mundo se pergunta, a pergunta que não quer calar será que a gente é capaz, produzindo esses anticorpos, de induzir uma imunidade contra reinfecções, contra novas infecções? Olha, ainda faltam muitos estudos de cinética da produção desses anticorpos e ainda estudos em vivo, onde a gente possa, com modelos experimentais, verificar se o desafio com novas infecções de animais já infectados uma vez, se eles são capazes de se proteger ou não. Mas a minha impressão é que os conhecimentos que nós já temos hoje levam a gente a dizer que sim, que a gente será capaz de produzir uma imunidade. Eu vou dar alguns exemplos. Isso já aconteceu com outros vírus no passado, como, por exemplo, o vírus da influenza, febre amarela, hepatite, são todos vírus que a gente se questionou um dia se a gente seria capaz de produzir uma imunidade. A questão é, será que essa imunidade vai ser duradoura ou não? Será, como disse o Khalil, que a gente vai conseguir fazer uma vacina que seja duradoura, que seja capaz de prolongar a imunidade durante muito tempo? Isso são outras perguntas. Mas acredito que a resposta que nós precisamos é dizer, olha, nós precisamos de anticorpos neutralizantes. Se somos capazes de produzir isso, uma vacina é possível. Então, veja bem, nós desenvolvemos diagnósticos. Se nós desenvolvemos diagnósticos, isso significa que nós somos capazes de produzir anticorpos. Se nós somos capazes de produzir anticorpos, nós somos capazes de ter, então, uma seroconversão.
Se temos uma seroconversão, isso significa que é possível. É possível se fazer anticorpos específicos, certo? Por outro lado, nós podemos mostrar também, papers mostraram, que todo mundo que é PCR positivo, a grande maioria das pessoas que são PCR positivos, elas produzem anticorpos. Então, esses testes são suficientemente sensíveis para mostrar que elas possuem anticorpos ao momento da infecção, ou no fim da infecção, ou mais à frente da infecção. Outra capacidade que a gente tem hoje em dia nos papers que são publicados por jornais de alto impacto, papers altamente científicos, é mostrar que existe uma correlação entre a capacidade de se produzir anticorpos e atividades neutralizantes, e o que neutralizam a replicação, a multiplicação do vírus em ensaios celulares. Isso é uma coisa extremamente importante, que nos diz podemos obter anticorpos neutralizantes. Outra coisa interessante também que saiu recentemente é o fato de você pegar macacos rhesus, que vocês sabem que são modelos de infecção viral, que a gente pode fazer experimentação viral, eles infectados com SARS-CoV-2, depois de se curarem, e a gente fizer um novo desafio com uma nova infecção, eles são capazes de limpar completamente essa nova infecção, o que sugere que esses indivíduos foram capazes de produzir células de memória que são capazes de neutralizar um novo processo infeccioso. Sem contar isso, todo mundo já anda falando disso, que a gente é capaz de pegar essa imunidade que, entre aspas, até agora que tanto falamos, que essa imunidade pode ser transferida. Significa o quê? Nós ouvimos dizer tão recentemente, os holandeses estão fazendo, aqui no Brasil também estamos fazendo, o Esper talvez possa falar algo, a transferência de plasma. Podemos pegar plasma de indivíduos que são recuperados do SARS-CoV-2 e passar para outros indivíduos que estão doentes, o que nada mais é do que a antiga soroterapia. O que é que tem no plasma? Água, sais, alguns fatores de coagulação e anticorpos. Então, isso significa que é possível que a gente seja capaz de transferir essa imunidade para indivíduos que necessitem dela. Então, eu acredito que é possível que a gente desenvolva células de memória, acho que a capacidade do sistema imunológico é muito grande e nós vamos pouco a pouco desenvolver com várias pequenas infecções com SARS-CoV-2 que nós vamos acabar encontrando no nosso caminho, desenvolver uma imunidade, não falta muito tempo para que ela seja duradoura. Eu acho que por hora é aquilo que eu gostaria de dizer para vocês e agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Obrigada.